Olá, sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Digital da Primeira Igreja Batista do IPS. Continuando e finalizando o nosso estudo sobre as marcas da vida cristã, nossa revista. Hoje a última lição, a lição de número 13, fala sobre a marca da amizade. Antes de começarmos a nossa lição, vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja nos ajudando e nos orientando neste tempo. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento em que investimos no estudo da Tua Palavra, Pai. Agradecemos porque reservamos este momento para aprender mais da Tua Escritura, para que possamos ter uma vida mais saudável, uma vida espiritual, uma vida física mais saudável. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor permite até hoje que a Sua Palavra seja viva, eficaz e que seja nossa grande orientação. Obrigado por tudo. Abre nossos corações e mentes neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Marca da amizade. Última lição, uma lição que o nosso autor utiliza a terceira carta de João. Nós vimos que João, só para relembrar, tem 5 livros que são de sua autoria no Novo Testamento. Um Evangelho, segundo João, 3 cartas, 3 epístolas, né? Primeira, segunda e terceira, e o Apocalipse, que também foi escrito por ele. Já estudamos a primeira carta, onde tivemos a maior parte das nossas lições. 11 lições foram referentes à primeira carta de João. A lição passada, que falava sobre fidelidade, foi sobre a segunda carta de João. E a lição presente, a terceira carta de João, é a nossa base, o nosso texto base. Nós não faremos, como costumamos fazer, uma leitura de toda a carta ou de todo o texto nesse momento. A gente vai lendo ao longo do nosso estudo. A gente vai lendo as porções ao longo do estudo. Mas o nosso autor, ele traz nessa última lição a marca da amizade. É interessante falar sobre amizade logo depois que se fala sobre fidelidade, porque é claro que quando ele falou sobre fidelidade num aspecto também envolvendo o relacionamento do homem com Deus e do relacionamento do homem com o homem. Mas a fidelidade, que no caso a fidelidade utilizada pelo autor na lição passada tem a ver com lealdade, essa fidelidade, essa lealdade é base da amizade que a gente vai estudar hoje. Então é até interessante que essas duas lições estejam muito próximas, estejam em sequência, porque sem lealdade, sem fidelidade, não há amizade, né? A gente nunca é traído pelo nosso inimigo. Não, o nosso inimigo não nos trai, não, porque o nosso inimigo faz aquilo que ele tem que fazer, que é querer fazer mal a gente só pode ser traído pelo nosso amigo, né? Então, quem é desleal conosco é sempre o nosso amigo. O inimigo nunca é desleal, ele faz o que ele tem que fazer mesmo. Se ele é inimigo, ele está fazendo o que ele tem que fazer, quer fazer mal, prejudicar. Então, ele não está sendo desleal, ele está fazendo o que ele faz. Então, a deslealdade tem a ver com a amizade. Então, falamos sobre fidelidade e agora falamos sobre amizade. A gente sempre costuma, né, começar as nossas lições falando um pouquinho sobre o tema propriamente dito, sobre as origens, sobre o porquê do tema, trazer alguns textos bíblicos. E é interessante que, se a gente for buscar a origem do termo amizade, a origem do termo amigo, não existe assim, os estudiosos, né, da língua e tal, eles não conseguem identificar realmente a origem dessa palavra de uma forma unânime. Alguns dizem que vem do latim, né? O termo vem do latim, mas que é uma junção do amor, né? Aquele que ama seria o amigo e tal, mas também não é consenso isso. Talvez isso aconteça porque a amizade ela é inerente à própria humanidade, então é difícil você buscar a origem de alguma coisa que é tão antiga quanto a própria humanidade. É difícil, isso já está tão internalizado e faz parte do homem de forma tão profunda que a palavra ela se adaptou, como é comum, né, ao conceito, ela se adaptou à ação, se adaptou à situação, que é a amizade, né? Então, a gente vê que é difícil a gente conceituar a amizade. Mas do mesmo jeito que é difícil, por que é difícil conceituar a amizade? Porque é difícil conceituar aquilo que a gente compreende, que está dentro da gente. Todos nós sabemos o que é amizade. Se a gente for analisar direitinho, a gente sabe o que é amizade, a gente sabe o que é ser amigo, a gente sabe o que é não ser amigo, a gente sabe o que é ser parceiro, tudo isso a gente sabe. Então, a gente não vai entrar aqui nas minúcias do que é amizade, da origem, não.
a gente vai trazer alguns textos bíblicos, porque a Bíblia, ela fala sobre a amizade. A gente sabe que o mundo secular também fala sobre a amizade de forma tremenda, através de músicas, poesias. Uma das músicas, inclusive, mais famosas sobre a amizade é do Milton Nascimento, a Canção da América, interpretada pelo Milton Nascimento, onde ele diz que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, né? É uma música muito bonita, é uma poesia cantada, né? Mas a Bíblia, Milton Nascimento pode ter feito uma canção, eu realmente não tenho certeza se é dele, ele é quem interpreta, mas é uma canção muito bonita, mas é uma canção. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai buscar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre amizade, porque a Bíblia é a verdade. Milton Nascimento fez uma bela canção, mas a verdade a gente vai encontrar na Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre amizade, ela traz alguns textos, né, onde ela ressalta a amizade. Eu acho que o mais famoso de todos está lá em Provérbios 17:17. Quando a gente fala de amizade, a gente sempre cita, né, Provérbios 17:17, e o autor de Provérbios diz o seguinte: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, esse texto de Provérbios fala sobre a amizade num sentido muito profundo, né? Inclusive, lembra sempre um ditado que diz que o amigo é o irmão que a gente escolhe. O irmão de sangue a gente não escolheu, a gente nasceu na família. Eu não estou dizendo aqui que os irmãos não são amigos, de jeito nenhum. Claro que não, de modo algum. Mas, quando a gente escolhe um amigo, esse amigo é um irmão que a gente escolhe. A gente escolheu ter esse irmão. Não é de sangue, né? Mas é do coração. Então, o autor de Provérbios traz isso, que o 17:17, repetindo, né? O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade, é um irmão quando você precisa, é um irmão na hora difícil, né? A adversidade aqui nesse sentido. Provérbios 18:24, o autor também coloca que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Olha, novamente, o autor fazendo um paralelo entre a amizade e a fraternidade, entre ser irmão, né? Entre a irmandade e a amizade. E ele começa dizendo, né, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. É claro que a gente sabe que o conceito de amizade, a amizade é uma coisa muito profunda. A gente deveria contar nos dedos de uma das mãos quantos amigos nós temos, né? Nós temos muitos colegas, companheiros, mas amigos a gente deveria contar nos dedos de uma das mãos. Se os dedos das mãos ou da mão não cabe, né, talvez a gente esteja perdido no conceito de amizade. Talvez a gente esteja identificando amigos que não são amigos. Agora, se a gente também não consegue encontrar nenhum, talvez falte dedo, né? A gente precisa ter amigo, mas a gente não tem tantos amigos assim. Amigo é aquele que a gente realmente confia, aquele que é o irmão. Então, essa amizade ela é muito profunda, ela deve ser muito profunda. E por isso um círculo tão restrito, né? A gente ainda tem Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, no capítulo 4, versos 9 e 10, ele diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Olha que coisa bacana, né? Ele está falando justamente para a pessoa que acha que às vezes pode estar sozinho, né? O ser humano não consegue viver sozinho, não. Consegue não. Então o autor diz isso. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Aqui ele está falando sobre um conceito chamado sinergia, um conceito muito interessante, que é quando você, às vezes você tem tanta afinidade com uma pessoa que quando você vai fazer alguma coisa junto com ela, se você fosse fazer sozinho, perdão, esse período de tempo está muito complicado, mas se a gente fosse fazer sozinho, a gente faria de uma determinada maneira ou faria uma determinada quantidade. Quando a gente se alia a uma pessoa que a gente é muito próxima, a gente consegue fazer mais do que o dobro. É mais do que a gente faria eu sozinho, o colega sozinho, o amigo sozinho. A gente consegue fazer mais. Então, maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas que estão em afinidade, né? Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha que coisa profunda que o autor de Eclesiastes deixa para nós. Se a gente continuasse, né, logo na sequência desse texto, ele ainda fala que dois são mais fortes, né, do que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Ele continua falando isso na continuidade desse texto. Então é muito profundo isso. E a gente vê que a Bíblia, ela traz
ela ressalta a amizade, mas ela traz exemplos de amizade. Nós temos 2 exemplos de amizade que são muito fortes na Bíblia. O primeiro deles, todos os 2 a gente conhece bem, mas eu vou citar aqui porque é importante a gente colocar. Os 2 casos, um deles entre 2 homens e outro entre 2 mulheres. Mas a gente vê no primeiro caso, está em 1 Samuel, a gente vai citar 18, de 1 a 3, só para demonstrar, mas a gente sabe que essa amizade ela é muito maior do que está em Samuel 18. Mas em 1 Samuel 18, versos 1 a 3, olha o que está escrito. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Então Jonatas e Davi estabeleceram uma amizade extremamente profunda. A ponto de Jonatas, a gente vê que era um cara muito desapegado, né? A gente fala pouco de Jonatas, eu acho Jonatas uma figura tão emblemática. Jonatas, ele conseguia, era uma pessoa que conseguia ser desapegado, ser desprendido das coisas e perceber que quando Deus estava no controle, não adianta, o plano de Deus ia se cumprir, independe do que ele pensasse, então era melhor ele se deixar levar pelo plano de Deus e o plano de Deus seria melhor para a vida dele. A gente vê isso de forma muito clara quando a gente vai em 1 Samuel 23. Nesse momento, Saul, que é o pai de Jonatas, né, já está perseguindo Davi, ele é o rei, Saul é rei. Jonatas era o filho mais velho de Saul, Jonatas seria rei no lugar de Saul. Quando Saul morresse, o trono seria de Jonatas. E Saul já está perseguindo Davi. No capítulo 23 a gente vê aquela perseguição e Davi está escondido numa cidade e ele começa numa angústia, ele procura Deus e Deus responde ele dizendo, olha, os moradores dessa cidade vão te entregar para Saul. Davi foge da cidade e está no meio do deserto, está passando dificuldade, angústia, dificuldade mesmo emocional. E quem vai encontrar com Davi nesse momento é Jonatas. E Jonatas vai trazer um consolo para Davi, trazer um conforto para Davi, dizendo assim, rapaz, calma, o meu pai não colocará a mão em você. Olha só, o amigo, meu pai não colocará a mão em você, você vai ser rei em Israel. Olha, o reinado era dele. Ele era o sucessor natural, mas ele sabia que Davi já tinha sido indicado por Deus. Então ele falou, você vai ser rei em Israel e eu serei o segundo em comando. Eu vou ser seu braço direito, rapaz. Você não se preocupa não que quem está no controle disso é Deus. Olha a amizade desses 2 homens, o desapego de Jonatas, as coisas materiais. Ele não se importava em ser o rei. Ele sabia que a vontade de Deus iria se cumprir e ele ia ser o amigo, o braço direito do rei. Ele estava dizendo assim, olha, você vai ser rei e eu vou ser um súdito seu, leal, fiel. O que você precisar de mim, eu estou do seu lado. Olha que amizade profunda. Olha que exemplo de amizade que nós temos aqui. Uma amizade que não se prende a títulos, uma amizade que não se prende a valores, a dinheiros, a nada disso. Uma amizade profunda. Uma outra amizade que nós temos na Bíblia, a gente encontra, e aí entre 2 mulheres, no texto de Ruth. A gente conhece bem, Ruth 1, 16 e 17. A gente sabe que 3 mulheres viúvas, né? Ruth, uma delas, Noemi, órfã. E as 3 viúvas, Noemi então chama as 2 noras, manda de volta para casa, elas eram viúvas, voltam para casa de seus pais, se casem novamente, eu não tenho mais filhos, eu não tenho condição de ter mais filhos, voltem, tenham as suas vidas, vocês têm esse direito, é um direito de vocês, vocês são viúvas, vocês podem ter, vocês são jovens. Tal. Órfã vai embora. Ruth fala assim, Ruth 1, 16 e 17. Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meus irmãos, uma amizade entre uma nora e uma sogra, uma profunda amizade. Uma amizade que ela poderia voltar, Ruth tinha o direito de voltar para a casa dos pais, de ficar lá, de se casar novamente, ser entregue para um novo casamento. Ela tinha o direito, era viúva, mas ela prefere ficar com a sogra dela. E a gente vê que fazer essa relação é até interessante, porque Ruth foi bisavó de Davi. Se a gente olhar
Na Bíblia ela foi bisavó de Davi. E por que ela foi bisavó de Davi? Porque nesse momento ela preferiu a amizade de Noemi a voltar para sua família e ter uma vida que era o direito dela. Então a gente vê dois grandes exemplos de amizade dentro da Bíblia, a profundidade dessa amizade, né? E a gente vê que o próprio Jesus, ele também tem um relacionamento de amizade com os seus discípulos. A gente pergunta quantos discípulos Jesus tinha, não faço a menor ideia, não sei, era muito. A gente vê que em Lucas, a gente vai até falar sobre esse texto depois, mas em Lucas, Jesus tem 70 discípulos que ele envia, mas a gente vê que desse grupo grande ele separa 12. E a gente vê que desse grupo de 12 ele separa 3. Pedro, Tiago e João. E aí chegamos em João, que é o autor dessa carta. E a gente vê que João, que é o chamado o apóstolo do amor, né? É aquele discípulo que ele mesmo fala nos evangelhos, o discípulo a quem Jesus amava. Pô, será que Jesus só amava esse? Não. É que João está dizendo que ele tinha uma proximidade muito grande com Jesus, ele tinha um vínculo muito forte com Jesus. Ele diz, aquele que se reclinou em seu peito durante a ceia, né? Aquele que se reclinou, né, e perguntou, quem é aquele que há de te trair, né? Que Pedro faz sinal para ele perguntar, pergunta aí quem é, aí ele reclina e fala, quem é? É aquele a quem eu der o bocado molhado, aí entrega Judas. Aí já sabe que é Judas. A gente vê isso no Evangelho, João explicando isso. João, então, ele sabe de forma profunda o verdadeiro sentido da amizade, porque ele teve amizade muito próxima com Deus encarnado, com Jesus Cristo. Então, João, quando fala sobre amizade, ele está falando muito de uma propriedade talvez até mais profunda que a gente. Né? A gente tem um relacionamento de amizade com Deus e com Jesus, mas num sentido espiritual. João transcendeu, ele estava no sentido físico, Jesus fisicamente aqui presente. E João era muito próximo. A gente vê que esses 3 estavam nos momentos mais profundos de Jesus, eles estavam presentes. Eles estavam naqueles momentos mais singelos da vida de Jesus, ele estava presente. João foi aquele que estava aos pés da cruz quando Jesus estava sendo crucificado. João foi aquele a quem Jesus incumbiu de cuidar da sua mãe, aos pés da cruz, dizendo, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, né? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, e João diz que naquele momento acolhe Maria em sua casa. Então a gente vê que essa amizade é muito profunda entre os dois. Então João falar sobre isso é uma característica muito, muito séria. E a gente vê que João faz... Olha o texto que João coloca no Evangelho, no capítulo 15, verso 15. Palavras de Jesus que ele replica aqui durante a ceia, inclusive. Olha o que Jesus diz e João registra. 15:15. João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, Jesus está dizendo ali, nesse momento, que aqueles homens, os 12 ali, não são apenas servos. Ele diz, olha, vocês me chamam servos, vocês estão servos. Certo. Ele fala isso no capítulo 13, né, do Evangelho de João. Porque eu sou. Mas aqui ele diz assim, olha, vocês não são só meus servos, vocês são meus amigos, porque eu compartilho com vocês as coisas. Então, amigo é esse, é aquele que compartilha, é aquele que você mostra realmente como as coisas são, como tudo é. A gente vê que essa carta, e falamos tudo isso sobre amizade, e por que essa carta ser o conceito da marca da amizade? Porque João está escrevendo essa carta para um amigo. A primeira e a segunda carta, João endereça para igrejas. A gente vê que o segundo tem a questão da senhora eleita, que a gente viu na semana passada. Mas essa não. Ele escreve para um amigo em particular, um homem chamado Gaio. A gente não sabe quem é esse Gaio, não há uma relação, ou não há diretamente, né? Não há uma informação direta de quem é o Gaio. A gente sabe que Gaio era um amigo de João, a gente lendo a carta a gente consegue ver isso. Mas a gente não sabe quem é Gaio, efetivamente. Mas João, nessa carta, fala sobre 3 pessoas. Ele escreve para Gaio, mas ele fala sobre Diótrefes e Demétrios. Então são 3 personagens nessa carta. Né? Gaio, que é para quem João está escrevendo, né? O destinatário da carta. E ele cita outras 2 pessoas, a gente vai entender o contexto. Né? O contexto da carta é que João, a gente viu, é até interessante, na semana passada, na segunda carta, João escreve à igreja para alertar a igreja contra falsos mestres. Ele diz assim, olha,
esses falsos mestres aí, vocês não recebam eles, não se ajuntem com eles, né? Porque vocês podem se tornar participantes das obras. A gente viu isso na lição passada. Nessa carta já é o contrário. João envia mestres itinerantes, né? Pessoas que vão pregando, ou alguns outros que não são enviados por João, mas são mestres realmente corretos da parte de Cristo. E Diótrefes não está recebendo essas pessoas. Ele não recebe as pessoas, ele não recebe esses mestres como mestres verdadeiros. Ele fala mal de João e ainda expulsa da igreja, quem recebe essas pessoas. Olha que coisa, esse cara é problemático, né? O Diótrefes é problemático. E a carta tem o objetivo da carta é esse, porque Gaio recebe essas pessoas. E João está escrevendo para agradecer. Mais uma vez, perdão, meus irmãos. João, então, está escrevendo para agradecer Gaio por essa receptividade, né? E a partir daí, João começa estabelecendo o conceito e começa falando com Gaio e a gente vai tirar as lições a partir daí dentro desses três personagens, Gaio, Diótrefes e Demétrios. Vamos então fazer a leitura do texto, da primeira parte do texto. É a terceira carta de João. Nós vamos ler os versos de 1 a 8 para vermos a primeira lição que a gente tira daí. Então, terceira João, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, é uma carta pequena, são 15 versos apenas, muito parecida com a anterior. E vamos ler dos versos 1 a 8. O presbítero, falamos sobre presbítero na semana passada, a gente já entendeu o conceito, né? O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Então, esse primeiro ponto da carta João está falando especificamente sobre Gaio e a gente consegue tirar a nossa primeira lição, em que o amigo cristão deseja o bem. E a gente vê aqui que João começa, né, falando que ora por Gaio. Essa é a característica. Ora para que esteja tudo bem. Olha, eu oro para que esteja tudo bem com você, para que lhe corra tudo bem, assim como está bem a sua alma. Olha que interessante. A gente consegue perceber, lendo esse texto, duas coisas. A primeira, que um amigo quer sempre o bem-estar do outro e ora pelo bem-estar do outro. A gente vê que o amigo, então, ele se preocupa com todos os aspectos de vida do outro amigo, daquele a quem ele ama. João chama Gaio de amado, está no verso 2. Então, há uma preocupação com relação a isso. Mas a gente vê também que João conhecia a alma de Gaio, porque ele diz assim, eu espero que vá tudo bem com você, assim como está bem a sua alma. Assim como vai bem a sua alma. Então, ele conhece, ele sabe que, de acordo com o que ele está recebendo, de acordo com o que ele está vendo, de acordo com o que ele está ouvindo, Gaio está bem espiritualmente, emocionalmente, né? A alma dele está bem. Ele conhece Gaio de forma mais profunda. A gente hoje vive num mundo extremamente individualista, né? Profundamente individualista, onde eu olho o meu lado, eu me conheço, né? Eu conhecer o outro não é comum isso. Conhecer a ponto de dizer assim, eu quero que você vá bem como está bem a sua alma, isso é difícil no dia de hoje. O mundo extremamente competitivo, né? Onde muitas vezes as amizades elas só aparecem por conta de interesse. As pessoas elas estão estabelecendo vínculos de amizade, isso, claro, não é amizade, a gente está só usando aqui um parâmetro, né? Mas um vínculo de amizade baseado em interesse. Eu tenho amizade porque para mim é interessante ser amigo dessa pessoa.
Eu tenho aí como retirar alguma coisa, né? Extrair alguma coisa dessa amizade. Não é aquela amizade de entrega, aquela amizade gostosa, aquela amizade onde eu não estou buscando nada em troca, né? Eu quero apenas que o meu amigo esteja bem. É interessante que a gente vê isso hoje até mesmo entre casais, né? Existem casais que não são parceiros, são rivais dentro de casa. Às vezes não tem briga, não, às vezes não tem problema nisso, não, porque não tem nem conversa. Quando você tem conversa é para falar sobre pagar conta, é falar sobre algum problema com os filhos, né? Mas que eles estão em competição para ver quem é melhor, o homem é melhor do que a mulher é melhor que o homem. É uma vida que não há amizade num relacionamento conjugal, isso é um absurdo. Né? Mas o mundo hoje está vivendo para isso e a gente vê que muitas vezes o casal não conhece a alma um do outro. Né? O marido não conhece a alma da mulher, a mulher não conhece o íntimo do marido. É um relacionamento extremamente frio, distante. Né? Isso é doloroso e isso, infelizmente, se não há uma mudança, isso é fadado ao fracasso, né? O fracasso conjugal, infelizmente. Né? Que, se você, meu irmão, minha irmã, está passando por isso, se você olha, se você não consegue identificar uma demanda só no olhar do seu cônjuge, coloca o joelho no chão e começa orando por isso. É importante isso, é importante que o cônjuge ele consiga perceber além até das palavras, só no olhar ele consiga perceber isso. Então coloca o joelho no chão, verifica onde é que você está errando. Não verifica onde é que o outro está errando, não, porque você não pode consertar o outro. Você consegue se consertar. Então verifica onde é que você está errando, bota o joelho no chão, pede a orientação de Deus, vê onde é que você está errando e se conserta. Tá? Porque isso é importante, muito importante. Tá? Então, a gente vê que hoje até mesmo relacionamentos que seria o mais íntimo dos relacionamentos estão se tornando frios, sem amizade. Né? E até mesmo porque a gente muitas vezes é doutrinado a ter essa competitividade, né? A gente é doutrinado a viver uma vida extremamente competitiva, uma vida extremamente voltada ao sucesso puro e simples e exclusivo, e a gente quer replicar isso em todas as áreas da vida. A gente muitas vezes quer apontar o erro do outro, só isso, a gente é doutrinado a isso, né? Não, porque você está errado, o erro é esse. É claro que apontar o erro também faz parte da amizade, a gente vai ver depois. Tá? Mas apontar o erro pura e simplesmente não. Existe uma metáfora, né? que o homem ele está andando pelo mundo numa fila. Né? Igual fila qualquer, supermercado e tal. Mas ele está andando e ele tem duas bolsas, né? Uma na frente e uma atrás. Então, uma bolsa que ele carrega na frente, uma bolsa que ele carrega atrás, um alforjezinho, né? E na frente ali ele carrega todas as qualidades dele. E atrás estão todos os defeitos. Ele vai carregando na bolsa de trás os defeitos e na bolsa da frente as qualidades. E ele está numa fila indiana. Então isso quer dizer que o homem está passando pela vida olhando as qualidades próprias e o defeito do outro. Né? Infelizmente a gente é doutrinado a viver desse jeito, a estar olhando para as qualidades próprias e para o defeito alheio. Mas a gente não, a gente tem que ver erro, a gente vê erro, a gente busca o conserto do nosso irmão, mas não buscar o conserto é uma coisa, apontar o erro pura e exclusivamente é o egoísmo, né? Apontar o erro para buscar uma melhoria do amigo, do irmão, aí não, aí isso é saudável até. Mas a gente está vivendo desse jeito e a gente vê que não é isso que está acontecendo com João quando ele conversa com Gaio. Né? Ele está feliz porque Gaio está bem, ele está feliz por receber notícia boa de Gaio, ele está feliz porque Gaio está se desenvolvendo cada vez mais espiritualmente. E ele dá dicas a Gaio, olha, continua assim, recebe, porque você passa a ser cooperador, é assim que a gente tem que fazer, essa tem que ser a nossa vida. Então ele ainda vai dando dicas para Gaio para que ele ainda se torne melhor do que o que João já está vendo. Olha que coisa profunda. Olha o que é o valor dessa amizade, né? É desejar o bem do amigo. Mas a gente vê que a carta tem uma segunda lição que nós devemos tirar aí, baseado no segundo personagem, que é Diótrefes. Primeira, a gente vê que o amigo cristão deseja o bem. Agora a gente vai para o segundo ponto e a gente vai ler para isso os versos 9 e 10 da carta. Versos 9 e 10 da carta de 3 João, que diz o seguinte. João continua falando. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós.
Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-lo e os expulsa da igreja. Olha que coisa, Diótrefes ele não aceita, ele não recebe esses irmãos, ele expulsa quem recebe e ele está falando mal de João. A gente vê as palavras maldosas contra nós, né? João falando que ele ainda usa palavras maldosas. Ele é um cara egoísta, ele é um sujeito que quer ser o maioral, né? Isso que Diótrefes tem, é isso que ele traz. Né? E aqui a gente vê a segunda lição que a gente tem. O amigo cristão aponta o erro. João, ele não está dizendo que ele é inimigo de Diótrefes aqui. Pelo contrário, ele está dizendo que ele, quando estiver presencialmente, ele vai chamar a atenção de Diótrefes. Diótrefes precisa ser confrontado com o que ele está fazendo, porque ele precisa se corrigir. E Gaio não pode seguir o conselho, não pode seguir a orientação de Diótrefes. Aqui ele está mostrando para Gaio tudo o que Gaio não deve fazer e ainda está dizendo, olha, eu vou conversar com ele, eu vou corrigi-lo assim que eu tiver a oportunidade. Você não deve se portar desse jeito. E é uma característica, meus irmãos, esse negócio, o que Diótrefes está fazendo aqui é muito complicado, porque a gente entende como que era a questão da hospitalidade no mundo antigo. A hospitalidade ela era algo profundamente estimulado, era necessário no mundo antigo. O homem da antiguidade tinha a questão da hospitalidade como algo muito profundo, algo muito necessário. A gente vê isso. Por exemplo, quando essa questão da acolhida, se a gente for lá em Hebreus 13, 2, olha o que o autor de Hebreus diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Olha o que Romanos 12, 13, o que Paulo fala. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 4, 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. A hospitalidade era necessária no mundo antigo. Era estimulada pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos autores do Novo Testamento. E Diótrefes não estava fazendo isso. É claro que nós estamos falando, e na semana passada nós vimos que a hospitalidade não se aplicava aos falsos mestres, mas aqui não, Diótrefes não quer receber verdadeiros pregadores da palavra. Ele está realmente numa posição de rebelião, de rebeldia. Né? A gente vê que o próprio Jesus, lá em Lucas 9, aí a gente vê quando ele envia os 12, né? Lucas 9, de 1 a 5, logo depois que ele escolhe os 12, ele diz o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, olha o que Jesus diz para os 12. Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira de seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Olha que coisa. Jesus está dizendo para o discípulo dele, para ele ir e não se preocupar, que ele esperar a hospitalidade. É claro, meus irmãos, se a gente for trazer a hospitalidade para o momento presente, é outro tipo, a análise passa a ser diferente. Né? Nós não temos no mundo moderno a questão, culturalmente, nós não temos a ideia de hospitalidade do mundo antigo, como citamos nos textos aqui. Não quer dizer que nós não devemos ser hospitaleiros, mas culturalmente nós temos uma ideia diferente. Então nós podemos ampliar esse conceito aqui, não só a questão da hospitalidade como um todo, mas a questão de como devemos tratar o nosso próximo. Porque o problema de Diótrefes aqui é realmente como ele estava tratando as pessoas. Né? Ele estava tratando todos, aqueles que vinham e os que estavam perto também, que discordavam dele. Como que nós temos que agir se nós pegarmos, por exemplo, o fruto do Espírito? Nós pegarmos o fruto do Espírito, nós temos aí amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Mas se a gente pegar ali os três do meio, né? Se a gente pegar ali que seriam justamente longanimidade, benignidade, bondade, que são palavras terríveis da gente compreender. Isso aí está numa versão muito antiga, mas as versões mais novas já fazem uma tradução que é mais saudável, a gente consegue entender melhor, né? Está mais no nosso dia a dia. Mas essas três estão diretamente ligadas ao meu relacionamento com o próximo, a como eu devo tratar o meu próximo. Então a longanimidade é a paciência. Ser longânimo é ser paciente. A benignidade é ser gentil.
E a bondade é bondade, né? A gente não tem muito o que explicar. Mas olha como é que o fruto do Espírito, relacionamento meu com o meu próximo, ou meu relacionamento com o meu próximo, paciência, gentileza e bondade. Será que nós estamos agindo desse jeito ou será que nós estamos agindo como Diótrefes? Estou até antecipando, né, uma pergunta aqui, mas nós temos que saber como estamos lidando e tratando com o nosso próximo. Né? Será que nós estamos sendo amigos? Será que nós estamos fazendo florescer o fruto do Espírito em cima disso? O nosso autor, inclusive, ele na revista, citando as palavras dele aqui, ele fala o seguinte: João chama atenção para a soberba e o egoísmo de Diótrefes, o qual gostava de ser o mais importante e condena a sua atitude. Ele, não satisfeito com suas atitudes de inimizade com a verdade, utilizava palavras maldosas e recusava-se a receber os irmãos. Com isso, causava dificuldades à igreja local e chegou a pôr em dúvidas a autoridade do apóstolo. Devemos ter cuidado com pessoas assim, pois é comum que elas, com essas atitudes, gostem de ajuntar amigos bajuladores e usem o expediente da maldade para tentar desacreditar aqueles que põem em risco o seu projeto de poder. Então, João está deixando claro aqui, e o nosso autor enfatiza, João, que nós devemos nos afastar dessas pessoas. Nós devemos ter cuidado com essas pessoas. Não é aquele afastamento, é claro, devemos mostrar o erro, João disse que ia fazer isso, mas nós devemos ter cuidado com essas pessoas. Então, a gente vê o segundo ponto, né, que o amigo cristão é aquele que aponta o erro. Mas nós temos um terceiro personagem nessa história. Né? Nós temos aí mais uma figura nessa história, que seria o Demétrio. E a gente vai ler os versos 11 e 12. Verso 11 e 12, 3 João. Amado, não imite o que é mal. Isso João está falando para Gaio, né? Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. João apresentou um exemplo a não ser seguido para Gaio, e agora apresenta um exemplo a ser seguido. Demétrio. Demétrio, então, e aí a gente tira o terceiro ponto, né, a terceira lição do texto bíblico, que seria o amigo cristão oferece um modelo excelente. Né? Então, apresenta um modelo excelente para que Gaio possa seguir. E a gente vê que existem mais textos bíblicos que falam sobre isso. Por exemplo, o maior e principal exemplo a ser seguido é o próprio Jesus. E a gente vê Pedro falando isso na primeira carta. Mais uma vez, perdão, meus irmãos. 1 Pedro 2, 21. Pedro diz o seguinte, aí tosse, pigarrinho, né? Tem que beber um gole d'água. 1 Pedro 2, 21, olha o que Pedro fala. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, o maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo. É um exemplo de entrega, de amor total, de amor completo. Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Então, nós temos um exemplo maior em Jesus. Nós olhamos no Evangelho a forma que Jesus agiu, como Jesus andou, o que ele fez, o que ele disse, a forma de proceder. Esse é o nosso maior exemplo. Mas nós temos também outras pessoas dentro da própria Bíblia que nos servem de exemplo. Nós vemos, por exemplo, em Filipenses 3,17, Paulo dizendo: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então, Paulo está se colocando como exemplo, está dizendo, olhem para mim e olhem para todos aqueles que vivem de acordo com os padrões que nós lhes apresentamos, aqueles padrões que nós mostramos a vocês. Então, quem está vivendo de acordo com esses padrões podem ser exemplo para vocês. Né? Então, o padrão, olha que interessante, o padrão não é Paulo, o padrão não são essas pessoas, o padrão é a Bíblia. As pessoas que vivem de acordo com o padrão bíblico podem ser exemplo. É isso que Paulo está dizendo. Elas podem servir de exemplo. Né? Então, ele está vivendo dessa forma, pessoas que vivem dessa forma podem servir de exemplo. E é claro, nós temos exemplos bíblicos, nós podemos ter exemplos, mas nós também devemos ser exemplo.
E aí a gente vê também Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, verso 7, ele diz o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, Paulo está dizendo que Tito deveria ser um exemplo. E essa mensagem é para nós. Nós devemos ser exemplo também. Nós devemos ser um exemplo de busca da palavra, de obediência. Aí, como que exemplo de quê? Bom, quer saber, meu irmão, exemplo de quê? Tem 12 lições anteriores de modo de vida que a gente estudou, marcas da vida cristã, que se a gente seguir aquilo ali, a gente é exemplo de obediência, de amor, de fidelidade e de tudo mais que estudamos ao longo desse trimestre, né? E agora da amizade também. Então nós também somos chamados, convocados a sermos exemplo para os demais. É isso que a gente é convocado a fazer na Bíblia. E o nosso autor, lendo mais uma vez um trecho da nossa revista, o nosso autor diz o seguinte: nossas amizades devem ser irrigadas por pessoas que são exemplos em sua conduta, da mesma maneira que nós devemos ser exemplos para os outros. Então, a gente tem que estar próximo, a gente tem que buscar como exemplo aquelas pessoas que realmente trazem, nos fazem crescer, nos mostram e, poxa, seguir isso aí é bom, seguir aquilo é bom, é legal. E nós também devemos servir de exemplo para os demais, aqueles também que possam olhar para a gente que tem muitas vezes um tempo maior de evangelho, né? As pessoas possam olhar para a gente e ver na gente também um exemplo de vida cristã, um exemplo a ser seguido. Então, o amigo é aquele que oferece um modelo excelente, seja apontando o modelo ou sendo um modelo de vida. Isso aqui é importante para todos nós. E a gente vai concluir a lição de hoje, lendo a conclusão do nosso autor, como nós sempre fazemos, e encerrando esse trimestre de lições tão poderosas sobre marcas da vida cristã, quanto nós aprendemos ao longo desse trimestre, estudando as cartas de João de uma forma mais profunda. A gente vê a primeira carta, uma carta maior, a segunda e a terceira carta, pequenas cartas, mas com uma profundidade tão grande. E a gente vai encerrar falando justamente sobre a amizade e a conclusão do nosso autor. Ele diz o seguinte: nós cristãos devemos ser bons amigos que prezam por sua conduta e testemunho. O amor a Deus é o que nos levará pelo caminho da verdade. E assim seremos amigos que desejam o bem, corrijam o erro e apontem para o exemplo excelente de Cristo. O bem mais precioso da amizade como marca do verdadeiro cristão é o desejo de que tudo vá tão bem quanto a sua alma. Para a gente pensar e agir as perguntas que sempre ficam aqui ao final, né? Nosso autor deixa algumas perguntas para a gente refletir e tal. E hoje são 4 perguntas e o nosso autor diz o seguinte: a primeira pergunta é: o que é amizade para você? Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar. O que é amizade? A gente falou muito sobre amizade aqui, a gente lá no início, a gente citou textos bíblicos e tal, mas a gente viu que é difícil conceituar. Então, para você, meu irmão, para você, minha irmã, o que é amizade? A segunda: em suas relações de amizade, o que importa mais, a verdade ou a conveniência? Você consegue alegrar-se com o crescimento e conquista dos seus amigos ao ponto de orar por eles? Terceira, é comum em nossa sociedade apoiar o outro em momentos de sofrimento, mas o verdadeiro amigo também se alegra com a alegria do outro. Pensando assim, você é um verdadeiro amigo? E por fim, a quarta questão. Em suas relações, você é aquele que confronta o erro e aceita ser confrontado quando está errado ou prefere ter por perto pessoas que nunca irão confrontá-lo? Meu irmão, se você quer ter perto de você pessoa que nunca vai te confrontar, você não quer ter amigo perto de você. Porque amigo é aquele que fala a verdade na sua cara, você fica chocado, mas no fim das contas concorda com ele. E ainda abraça e beija. Então, a gente tem que... Se o pensamento é esse, né, se não quer ser confrontado, é porque você realmente não quer ter amigo por perto, você quer ter bajulador. Esse é que é o problema, é que a gente possa buscar ter bons amigos e ser bons amigos, né? Ser um bom amigo, né? Nós precisamos, ou uma boa amiga, precisamos também, uma linha, um caminho de mão dupla, né? A gente também tem que ser um bom amigo, ser uma boa amiga e a gente buscar próximo a nós
bons amigos. Que a gente possa refletir, que a gente encerra assim a nossa série de lições sobre as marcas da vida cristã. Como dissemos, tão profundas lições para nós, tão profundas reflexões sobre as cartas de João. Nós vamos orar neste momento, entregando a Deus esse tempo, entregando esse encerramento de trimestre, né? E encerramento de semestre também, né? É a última lição desse semestre. Na próxima lição já estaremos no segundo semestre, já estaremos no início de julho. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por este momento, agradecemos por tão preciosas lições retiradas das cartas do seu servo, do seu discípulo, do seu apóstolo João, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor preservar essa mensagem para nós até hoje e que possamos colocar em prática tudo aquilo que foi estudado e hoje, na lição de hoje, que possamos ser amigos fiéis para aqueles que precisam da nossa amizade. Muito obrigado, Pai, por tudo. Continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. A partir da semana que vem, a gente começa uma lição nova, uma revista nova, né? Nós faremos reflexões nas cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. Né? O título da nossa lição, da nossa revista será Fé e Verdade, escrita pelo nosso queridíssimo pastor Ronaldo Gomes, professor do Seminário Teológico, professor de grego, um homem muito bem preparado. Nós estaremos juntos, então, estudando reflexões nas cartas de Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas, a partir de semana que vem. Conto com você, meu irmão, conto com você, minha irmã, para a gente se aprofundar no estudo da palavra, porque só o conhecimento da palavra vai nos fazer vencer, estar prontos a vencer o mundo que está nos assolando e está vindo de forma tão pesada em cima de nós. Um grande abraço e até lá.